Um último gráfico que eu acho super importante de vocês conhecerem e saberem muito bem como interpretá-lo é o gráfico de linhas, ou gráfico de tendência. A gente constrói gráficos de linha e tendência tendo a variável x do nosso gráfico como se fosse uma data, você vê a sequência de dados também na variável x. Então é importante você acompanhar o indicador ao longo do tempo, né? Então, para a gente fazer um exemplo aqui desse gráfico de tendência, não tenho tantas possibilidades aqui nessa base, mas me surgiu a ideia de fazer o tempo de preenchimento do formulário que vocês fizeram, né? O tempo de preenchimento é a diferença, né, da data, da hora de conclusão do preenchimento e a hora do início do preenchimento. Só que o formato aqui, apesar dele aparecer minutos, é porque está formatado como hora aqui, né? Se você vir esse dado como um valor, ele está abaixo de zero aqui e tal, é porque ele está em dias. Então, quando você faz uma diferença de datas, o Excel traz essa diferença em dias, né? Para eu transformar em minutos, eu vou multiplicar essa diferença por 24, que é um dia tem 24 horas, e multiplicar de novo por 60, porque uma hora tem 60 minutos, vai aparecer em minutos, então 28,42 minutos e etc. Bom, eu tenho agora a minha variável em minutos, já no formato de valores, eu quero fazer um gráfico de tendência desses dados. Então, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Nessa tabela dinâmica, eu vou procurar a variável tempo de preenchimento, vou colocar no agrupar valores. Eu tenho a soma ali, na verdade eu quero a média. Qual a média de preenchimento geral? Deu 10,65. Vou aumentar um pouquinho para vocês. 10,65 minutos. Vocês preencheram razoavelmente rápido, né, o formulário, que legal. Agora eu vou fazer uma análise se como foi essa média de preenchimento ao longo dos dias que ficou aberto esse formulário para vocês preencherem. Então vou pegar a hora de início, vou colocar aqui nas linhas, e ele já vai me dar os dias que vocês preencheram, 4, 5, 6, 7, 8, ficou até segunda-feira, né, dia 8 de janeiro agora, né? Normalmente, as pessoas colocam esse gráfico, né, como uma forma de gráfico de barras, né, gráfico de colunas. Veja que nesse gráfico o eixo X está organizado pela data, então tem de 4, 5, 6, 7, 8 de janeiro, ou seja, está na sequência de datas, então tem uma sequência temporal, esse eixo X, é assim que a gente vê um gráfico de tendência, porém, aqui eu tenho o tempo médio, né, no eixo Y de preenchimento. Na forma de barras, a gente vai meio que comparar as barras, olha, aumentou, diminuiu e tal. É melhor visualizar um gráfico de tendência na forma de linha. Por que linha? Porque eu vou ter a sensação de acompanhamento desse dado ao longo do tempo. Então veja, essa aqui é a trajetória do tempo de preenchimento ao longo dos dias da semana. Então teve um pouco mais alto, caiu, aumentou. Então normalmente um gráfico de tendência, ele sobe, desce, muda de patamar, né? Então eu vejo a sequência, eu vejo a trajetória do meu indicador, porque na verdade é o mesmo indicador, é o tempo médio para cada dia, eu quero acompanhar os dias, né? Não é uma comparação entre dias, eu quero ver a trajetória do indicador, por isso eu uso gráfico de linhas. Muito mais interessante ver na forma de gráfico de linhas. Eu posso ver esse gráfico, muitas vezes, estratificado por uma outra variável. Por exemplo, sexo. Vamos ver qual é a média de preenchimento por sexo. Puxa, apareceu uma coisa interessante. Sexo masculino dos rapazes aqui, independente do dia, eles demoram mais para preencher. E as moças aqui preencheram de forma mais rápida, né? É muito interessante, às vezes, ver esse tipo de gráfico separado
né, os dados separados por alguma variável de interesse, né? Então, qual é a trajetória do preenchimento das mulheres e qual a trajetória do preenchimento dos homens? Há muita variação aqui, mas já deu para perceber que há uma diferença entre homens e mulheres, tá bom? Então, este gráfico vai aparecer em vários relatórios para a gente acompanhar o que aconteceu com alguns indicadores. No caso aqui é só para a gente fazer esse exercício, já valeu para vocês entenderem que o eixo X é uma sequência de datas ou sequência dos dados que apareceram, né? E aí você vê o indicador, a trajetória dele, o que aconteceu com ele ao longo dessa sequência de tempo, tá bom? Muito bem, agora nós temos vários gráficos que a gente já tem mais domínio e vocês podem agora fazer exercícios com relatórios já prontos, né? Com materiais que têm gráficos e dados já prontos para a gente interpretar esses materiais. Esse é o nosso objetivo das próximas aulas. Nós vamos interpretar materiais com gráficos, com indicadores já prontos, para a gente ter domínio na leitura desses materiais com informações qualitativas e quantitativas, tá bom? Espero vocês lá.